derroteiro autárquico do atual pelo Baixo Alentejo termina hoje na cidade de Beja. Vítor Picado é o candidato da CDU. O que é que esta candidatura traz de novo em 2025? Muito bem, antes de mais, muito boa tarde, agradecer naturalmente o convite para estarmos aqui a apresentar as nossas propostas. Nós o que trazemos de novo, não, é uma matriz da nossa forma de estar na vida e na política, é uma ampla participação democrática que queremos na nossa candidatura. E daí estamos a articular com as entidades do território e com pessoas individualmente consideradas ou organizadas em associações para estabelecermos um conjunto de compromissos, e aí chamamos ao nosso programa eleitoral. Não é uma questão de semântica, é uma questão chamamos o compromisso, porque é isso que queremos assumir com as entidades e as pessoas do território. Naturalmente que esses compromissos querem dar resposta aos problemas do Concelho de Beja. Quais são, do ponto de vista da CDU, as prioridades para os próximos 4 anos? Nós, em termos de grandes linhas programáticas, temos três eixos fundamentais. Uma delas é prioridade aos direitos, às aspirações, à qualidade de vida da população. Uma segunda que é empreender um rumo claro e assumido de desenvolvimento da cidade e do concelho. E a melhoria contínua dos serviços do município, conforme damos a resposta cabal às necessidades do concelho e da região. Vamos então agora aqui especificar esse primeiro pilar, diz respeito à qualidade de vida, aos direitos da qualidade de vida. O que é preciso fazer para que os bejenses, e estamos a falar Beja cidade, mas Beja concelho, tenham mais qualidade de vida? Desde logo, quando falamos neste eixo, estamos a pensar de uma forma geral que extravasa todos estes eixos, que é o desenvolvimento económico. Desenvolvimento económico tendo em conta a questão da criação de emprego. Que só a criação de emprego pode, de facto, reverter um pouco aqui a questão da regressão demográfica. E atenção que este pilar, para mim, é um dos fundamentais, porque é necessário criar emprego para fixar jovens, para fixar a população, sob pena das políticas que empreendemos não terem expressão se não tivermos pessoas. Desde logo, mas quem é que pode criar este emprego? Estamos aqui a falar de investimento privado? Estamos a falar de investimento privado, estamos a falar de investimento público. Achamos que, desde logo, um rumo claro que falamos, por exemplo, no Gabinete de Apoio aos Empresários, situado na zona de acolhimento empresarial, que seja capaz de acarinhar projetos, percorrer com os promotores um caminho de licenciamento, mesmo aqueles que não dependem do município de Beja, através da disponibilização de terrenos a custos controlados, devidamente estruturados, mediante a apresentação de um caderno de encargos que promova a criação de emprego. E isto ligado também a uma componente mais abrangente que falamos, que é o Conselho Consultivo do Desenvolvimento Sustentável, que é um fórum que deve agregar um conjunto de entidades do território, o IPBES, o CEBAL, a EDIA, a ACOS, todas essas entidades, a Associação Comercial, os comerciantes, no sentido de estarmos atentos aos principais índices de desenvolvimento e, através de emissão de parceiros, sugerir um conjunto de iniciativas, de políticas, de forma a percorrermos os corredores do poder, lá está, e exigir também que se olhe e empreendermos um conjunto de políticas que sejam capazes de retomar Beja neste rumo do desenvolvimento que queremos. E em relação ao desenvolvimento do concelho, que propostas ou que prioridades aponta a CDU? Olha, desde logo falamos, para além desta criação do emprego, falamos também de dois fatores essenciais. Uma delas aqui, nós falámos há pouco tempo da ideia que temos para o centro histórico. Para nós o centro histórico... Onde nos encontramos a esta altura. Precisamente, onde nos encontramos nesta altura. É um importante fator de desenvolvimento. Nós queremos relançar dinâmicas culturais no centro histórico que sejam capazes de atrair pessoas, que sejam capazes de fixar pessoas e, naturalmente, pessoas que comprem, que pernoitem, que fiquem aqui no centro histórico. E, aliás, dizemos claramente que estamos a perder uma oportunidade única com a Estratégia Local de Habitação, que é um projeto em que o PS da Câmara Municipal de Beja falhou redondamente e vamos perder cerca de 15 a 17 milhões de euros, em que tínhamos uma estratégia clara, para além de atrair esse investimento e de fixar aqui a população, era desenvolver, para além dessa componente residencial expressiva, o que queríamos era atrair um conjunto de atividades sociais, culturais, que se fixassem aqui no centro histórico e desse esta dinâmica, mas que não ficasse só presa aqui, que ela estivesse ligada naturalmente à questão das freguesias rurais e ao inestimável património que temos, criando uma dinâmica catapultando Beja com toda a potencialidade que tem. Aqui temos, desde logo, o Fórum Romano, que, segundo os especialistas, é um dos conjuntos arqueológicos mais importantes da Península Ibérica. E, de facto, ligando, queremos dar uma oferta patrimonial em rede,
que ligue aos diferentes fóruns, nomeadamente também ao nível das freguesias rurais, mas desde logo aqui em Beja, o Museu Regional, o Museu de Sítio, o Museu de Banda Desenhada, que é urgente colocar em funcionamento e, de facto, teríamos aqui Beja numa componente turística invejável, não temos dúvidas disso. Ligando também, naturalmente, às questões da cultura, que também nós consideramos um fator fundamental de desenvolvimento e, mais uma vez, parlamentar, que o Executivo tinha perdido inúmeras oportunidades em termos das candidaturas para a dinamização local e do Conselho, atraindo criadores, atraindo artistas e trabalhando com os agentes culturais locais do Conselho de forma a promover o seu trabalho, ligando a tradição à modernidade e dando a mostrar aquilo que melhores temos, que são as pessoas, mas são de facto as nossas tradições e os nossos produtos endógenos. Falamos de cultura, falamos de turismo, mas com olhos postos no desenvolvimento económico, qual é que deve ser a base desse desenvolvimento no Concelho de Beja? Olha, nós achamos que o Presidente e a sua equipa devem ser tudo menos aquilo que temos vindo a assistir nos últimos anos, que é de uma total subserviência aos dítames de um governo central que tem decretado este declínio do Baixo Alentejo. Quando nós falamos nesse desenvolvimento, por exemplo, e estar atento aos projetos estruturantes, há uma coisa que dissemos claramente, os estudos que deram origem aos projetos estruturantes, como é o caso do aeroporto e Alqueva, os estudos preconizavam que nesta altura, no caso do aeroporto, estivesse criado cerca de 1000 postos de trabalho. Ou seja, foram criadas algumas dezenas, mas é tudo muito o que falta. E o que é que a Câmara pode fazer? O que é que a Câmara pode fazer? Lá está, através desse fórum que falava há pouco com as entidades do território, sugerir um conjunto de iniciativas e pressionar, através de parceiros, através de medidas concretas, o Governo no sentido do investimento que é necessário e que merecemos, porque somos cidadãos do pleno direito aqui no Concelho de Beja e naturalmente tem que haver esse investimento público. Ainda há pouco tempo até falei em informações que tínhamos e repara que muitas vezes temos vindo a ficar esquecidos ou somos ludibriados aquilo que surge mesmo relativamente à ferrovia. A ferrovia, que é fundamental, e a ligação ao aeroporto, também já tinha sido de alguma forma amputada lá atrás. A informação que temos é que está a haver uma reestruturação do programa operacional regional e que dos 80 milhões que estavam na altura certos para a questão da ferrovia, uma vez que as infraestruturas de Portugal está atrasada com o projeto, vão ser retirados cerca de 60 milhões. Ou seja, e aqui o papel do poder local é bater o pé. Estarmos atentos e criarmos esse lobby que é fundamental de pressionar. Vítor Picado, serviços melhores de que forma? O que é preciso fazer a nível dos serviços da autarquia, que é também uma das vossas propostas? Para já, motivar os trabalhadores através de um conjunto de instrumentos que são necessários para a sua motivação. Mas temos neste momento trabalhadores da autarquia desmotivados? Temos neste momento trabalhadores da autarquia desmotivados, desde logo até porque... E temos de estar atentos a novas componentes e daí nós falamos, para além da assinatura do novo acordo com a entidade empregadora pública, que dá mais dias de férias em função da idade, do alargamento do suplemento de penosidade e insalubridade. Estas questões mais concretas, falamos da criação do Gabinete de Apoio Psicossocial aos trabalhadores e às famílias, para prevenir questões de burnout, de stress e cansaço crónico, de estar atentos a todas essas questões da pessoa, que todos nós, enquanto trabalhadores, podemos estar sujeitos e ajudar a prevenir, desde logo, a prevenir, porque aqui na questão da saúde mental o trabalho fundamental é a prevenção e depois estar atento até a outras áreas de desenvolvimento e ajudar as pessoas em termos de serviços jurídicos, de apoio a crianças e jovens. Vai contribuir para serviços melhores a nível da autarquia? A questão é clara, os trabalhadores mais motivados estão mais disponíveis para o trabalho, trabalham de uma outra forma. Isto é daquelas questões que não é preciso estudar muito para perceber que efetivamente funciona. E depois, naturalmente, com melhores condições de trabalho, também exigir que as respostas sejam mais céleres. Nós temos alguns serviços da Câmara em que, e acusamos muitas vezes o Executivo disso, em que os processos param, arrastam-se penosamente, perdemos oportunidades e às vezes acusamos essencialmente o Executivo, porque é o Executivo que tem que dar resposta e muitas vezes prende os processos, falta audácia, falta coragem, falta capacidade de agilizar um conjunto de procedimentos. E nós queremos ter equipas, de uma forma geral, motivadas para nos ajudarem a fazer o melhor trabalho e dar esse contributo ao munícipe para estarmos na linha da frente da apresentação de projetos e do conjunto de procedimentos que é necessário agilizar. O nosso tempo está mesmo a chegar ao fim. Vítor Picado, porque é que no dia 12 de outubro a CDU deve ser opção
para os eleitores do Concelho de Beja? A CDU tem uma candidatura forte, empenhada e decidida em retomar o rumo de desenvolvimento que a cidade e o Concelho precisam. Baseamos a nossa intervenção, como disse há pouco, numa ampla participação democrática. Queremos ouvir as pessoas e com elas, com as entidades do território, desenvolver um conjunto de procedimentos para, de facto, metermos Beja noutro patamar de desenvolvimento que já foi possível estar. E quando dizia há pouco do nosso programa eleitoral, chamamos o compromisso, é uma questão de semântica, é porque queremos com ela estabelecer, de facto, as diferenças, ouvindo-as e dando, naturalmente, lugar às suas aspirações, às entidades do território, e pensamos que assim será muito mais fácil, porque não temos a veleidade de querer saber tudo. Por isso mesmo, questionamos, queremos aprender, estaremos na linha de frente para juntos, lá está, colocarmos Beja neste rumo de desenvolvimento que merece. Vítor Picado, candidato da CDU à Câmara Municipal de Beja, muito obrigada. Obrigado.